Olha, sobre os impactos da guerra no comércio mundial, especialmente no comércio do petróleo, né, que passa a ser a grande preocupação. Agora eu converso com o mestre em Direito Econômico Internacional, Ricardo Inglês de Souza. Obrigado, Ricardo, pela presença e pela entrevista. Boa noite. Boa noite, muito obrigado, Vitor. Ô, Ricardo, hoje tivemos a confirmação daquilo que até então era uma ameaça, né? O Irã já vinha ameaçando o fechamento do Estreito de Hormuz e é o que aconteceu. Hoje, num recado bastante duro, inclusive, o regime disse que qualquer embarcação que passe por lá corre o risco de ser incendiada pelos homens da Guarda Revolucionária Iraniana. Como é que você imagina que isso vai repercutir no comércio mundial? A tendência agora é mesmo uma escalada dos preços do petróleo e de que proporção, de qual tamanho de alta a gente está falando? É uma disparada de fato ou um crescimento num ritmo ainda moderado? O que é que você espera, Ricardo? Bom, esse conflito ele traz desafios, mas também traz oportunidades, né? Um dos grandes desafios está relacionado à indústria de petróleo, que certamente impacta no comércio internacional no mundo inteiro e no Brasil também. Né? O fechamento do Strait of Hormuz e de outras regiões, de outras rotas marítimas internacionais, certamente é outro desafio muito grande que impacta não só o comércio de petróleo, mas também de outros produtos. Né? É, a questão do impacto e do tamanho do impacto vai depender um pouco da extensão desse conflito, né? Tanto do ponto de vista temporal, né? Quanto tempo esse conflito vai se estender nos próximos dias, nos próximos tempos, e a extensão também geopolítica. Se mais nações, mais países vão acabar se envolvendo nesse conflito. Né? Se o Irã ficar isolado ou ficar com um conflito inexpressivo, e se não houver também uma união interna no Irã e começar a haver aí um desmantelo do atual regime, é possível que esse conflito dure menos e com isso o impacto vai ser menor. Até porque a Venezuela é um outro grande produtor e recentemente os Estados Unidos também, de certa forma, afetaram aí o comércio internacional de petróleo, dessa vez de uma forma positiva para eles e para eventuais outros parceiros comerciais com o petróleo da Venezuela. Então, o impacto vai depender um pouco da dimensão do conflito, Victor. Você falava, Ricardo, isso não afeta só os preços do petróleo, tem outros produtos também que podem ser afetados? Quais, por exemplo? Porque com a rota do comércio sendo afetada, você acaba ou inviabilizando a exportação de alguns produtos ou inviabilizando a exportação dos produtos para algumas regiões. Né? Isso faz com que você interfira no processo natural do mercado de oferta e demanda. Isso acaba afetando qualquer produto que você tenha que passe por aquela região, vai acabar podendo ser afetado. Além do fato de que o petróleo ele tem impactos diretos, né, e indiretos. Pega, por exemplo, o Brasil, que a matriz energética da indústria não necessariamente o petróleo, ele tem um impacto na logística. O transporte rodoviário e mesmo o aeroviário é altamente impactado pelo valor do petróleo. E isso pode impactar em cadeia uma série de outros produtos, né? Tanto no comércio interno brasileiro como no comércio internacional. Produtos como os metais, os minerais que o Brasil exporta, provavelmente vão ganhar atração e vão ganhar valor, né? O níquel, o ouro, o ferro, o produto do agronegócio também. Por outro lado, o Brasil precisa importar fertilizantes e alguns outros insumos. Isso também pode ser afetado por esse processo de restrição nas rotas internacionais marítimas. E em relação ao Brasil e aos preços por aqui, Ricardo, a Petrobras divulgou um comunicado, inclusive agora à noite, dizendo que não há risco de desabastecimento, mas o setor de combustíveis vê que essa alta vai ser inevitável, que mesmo que não haja esse risco de desabastecimento, com uma oferta mais escassa, tem sim esse risco de aumento de preços, pelo menos é essa a previsão das associações dos importadores de combustíveis aqui no Brasil. Isso deve acontecer de fato ou você imagina que a Petrobras consiga segurar essa alta, Ricardo? O que é que a gente pode imaginar?
O processo de alta no valor dos combustíveis, ele acaba sendo natural, né? Porque é uma commodity, tem um mercado internacional como regulador do preço dele, aumenta o valor, deveria naturalmente aumentar o valor do produto no Brasil. Essa é uma discussão, né, que já foi noticiada de diversas formas, diversas vezes, né? Aqui no teu noticiário eu já vi isso sendo falado, dessa disputa política sobre o preço que a Petrobras cobra do combustível. Se a gente vai seguir o mercado ou se vai aproveitar o controle estatal da companhia para artificialmente, de uma forma não natural, manipular o preço, nesse caso, segurando um preço mais baixo. Só que ao fazer isso, você está destruindo o valor da empresa, né? Porque a empresa vai deixar de perceber receitas, né? E, consequentemente, lucros e margens que, primeiro, vão desvalorizar a sua ação e, segundo, vão reduzir o valor que ela vai ter disponível para fazer novos investimentos. Pré-sal e outros investimentos são fruto do aumento do valor do barril, né? Então, esse vai ser um dilema que vai ter que ser enfrentado. Num ano, Vitor, de eleição, em que torna essa decisão ainda mais difícil. Eu acho, o meu palpite é que o preço inevitavelmente vai ter que subir. E haveria algo ao alcance do governo, Ricardo, que pudesse ser feito para evitar que houvesse esse repasse? Porque, como você falou, né, ano eleitoral, então é claro que o governo não deseja que isso aconteça, né? Isso poderia respingar no próprio presidente Lula, embora não fosse uma questão ligada ao governo brasileiro, né? Mas isso para o eleitor às vezes fica muito difuso, né? Teria algum caminho para evitar que isso acontecesse? Teria que ver como que os Estados Unidos vão trabalhar com a liberação do comércio e o direcionamento do comércio de petróleo da Venezuela, né? A Venezuela faz parte da OPEP, assim como o Irã e outros produtores internacionais de petróleo, e esse grupo acaba, de alguma forma, regulando o preço do barril ao produzir mais ou produzir menos ou em mais rápida produção para aumentar a oferta e dessa forma equilibrar o preço. Então, eventualmente pode ser uma alternativa. Uma outra saída para evitar o aumento é usar a neutralidade brasileira, né? Se o Brasil se mantiver neutro e tentar apoiar uma solução rápida diplomática para que o conflito cesse o quanto antes, né? Isso implicaria, de alguma forma, o Brasil chamar a sociedade iraniana a uma reflexão para que ela pudesse, enfim, de alguma forma, sentar à mesa e negociar um eventual acordo mais rápido. De outra forma, eu não vejo muito solução que não seja um sacrifício, ou político, né, em fazer o aumento e permitir o aumento, ou econômico e eventualmente também político, porque vai ser usado isso, que é desvalorizar o valor da ação da Petrobras e dos ativos da Petrobras ao segurar artificialmente o preço no Brasil. E nos Estados Unidos, imagino que vai haver impactos também, não, Ricardo? Será que isso pode ser um fator de pressão também contra Donald Trump? Eu acho que sim, obviamente não é uma medida que vai ser indolor. Já houve perdas, né, do exército norte-americano, isso sempre é muito triste do ponto de vista humano, e assim como as perdas dos dois lados, né, dos iranianos e dos outros envolvidos no combate. Isso é sempre impopular. O que está acontecendo, e que provavelmente também afete não só os Estados Unidos, mas o Brasil, é os juros americanos, né? Eles estão num patamar um pouco acima do padrão normal. É possível que isso se mantenha e talvez até tenha uma leve aumento, um leve crescimento, né? Isso faz com que o fluxo de pagamentos internacionais, né, a balança de pagamentos, ela fique, de certa forma, desequilibrada, e a atratividade de investidores e investimentos internacionais, ela acaba sendo dragada para os Estados Unidos, né, que tem uma economia ainda muito forte, e com a estabilidade que eles têm e com o valor dos juros atualmente, acaba atraindo mais investimentos que não ficam mais disponíveis para outros países, inclusive o Brasil. Muito bem, é a análise do Ricardo Inglês de Souza, que é mestre em Direito Econômico Internacional, avaliando aqui com a gente na Band News TV os impactos desse conflito no Oriente Médio. Obrigado, Ricardo, e boa noite para você. Boa noite, obrigado.
Valeu.